Santo dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, mais uma vez, conforme eu havia prometido, nós também vamos fazer a oração de Santo Agostinho, que foi escolhida, né? Uma das orações, porque ele compôs várias orações, e esta é uma delas. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida não amei, por que não desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Senhor, desejos de minha alma, correi, já que bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e que abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Muito bem. Nessa segunda verdade, que nós comentamos ontem a primeira verdade, e hoje nós vamos falar na segunda verdade. Nessa segunda verdade, nós vamos entender que Deus nos criou, além de ser para adorá-lo, glorificá-lo, amá-lo, mas também Ele nos criou para as boas obras. Isso mesmo, Ele nos criou para as boas obras. Na segunda verdade, devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente deles, e os nossos membros e dele, como seus membros escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue.
está em 1 de Coríntios 6, 1 de Coríntios 6, 19 a 20. Vou estar falando sempre, na verdade, mostrando para vocês as citações, porque tem muitas citações nessa segunda verdade. E é interessante para que depois vocês possam averiguar, né? Verificar e se aprofundar mais. Como já foi dito, eu repito, antes do batismo pertencíamos ao diabo. Isso é São Luís Maria falando, tá? Como seus escravos. Agora, todo batizado pertence a Cristo. Por que pertence? Porque Cristo, ele nos comprou a preço de sangue. Aí, não é isso? Ele nos comprou a preço de sangue. Então, eu gostaria de comentar com vocês a respeito de uma situação que eu vivi na semana passada, ou na semana retrasada, há 2 semanas atrás. Uma pessoa me procurou dizendo que haviam nascido 2 bebês gêmeas no 6º mês, né? Nasceram prematura. Uma havia falecido ao nascer e a Luísa, a segunda bebê, estava na UTI. E que o Espírito Santo tinha tocado essa pessoa para me procurar, para pedir que eu corresse atrás de um sacerdote. Porque essa pessoa estava no hospital junto com a mãe. E eu corri atrás de um sacerdote, ele foi até Santa Maria. Chegando lá, ele batizou a neném. Era esse o propósito, batizar a Luísa. Só que ele foi informado de que a outra bebê havia falecido. Me perdoe, eu esqueci o nome da outra bebê. E ele foi até o necrotério do hospital e fez as exéquias. Aquelas 2 criaturas, elas passam a ser pertença de Jesus, através do batismo, através da entrega que o padre faz nas exéquias daquela pessoa. Por isso que é importante. A nossa igreja é linda. Jesus, quando ele funda a nossa igreja, quando ele institui os sacramentos, ele o faz porque ele sabe o quanto nós somos tentados, o quanto o mundo quer nos engolir, né? Quer nos atrair, quer nos manipular, o quanto a nossa louca da casa, como dizia Santa Teresa d'Ávila, os nossos pensamentos também querem nos tirar dele, o quanto o inimigo, o Satanás, os demônios também querem nos atrapalhar, nos desordenar, mais do que já somos, né? Desordenados pelo pecado, pela má inclinação, pela concupiscência da carne. Por tudo isso, Jesus institui os sacramentos para que esses sacramentos possam nos proteger, possam formar em nós uma espécie de cúpula, né? É o capacete da salvação, nos coloca com armadura, nos coloca com sandálias, enfim, nós somos cuidados, protegidos através dos sacramentos. Nós somos, eu sou, você é, cada pessoa que está participando desta formação e que está tendo a oportunidade de fazer esses exercícios. Mas voltemos lá ao que São Luís Maria continua nos dizendo. São Luís Maria nos diz que, e isso está em Romanos 7, 4, que já não devemos mais trabalhar e morrer
se não for para este homem Deus, glorificando-o com o nosso corpo. E aí em Romanos 12, 1, e fazendo reinar em nossa alma. Então, nós somos, pois, a sua conquista, seu povo de aquisição, e pela mesma razão, e é por esta razão que o Espírito Santo nos compara. Olha que lindo as comparações que o Espírito Santo faz em relação a nós. Ele nos compara às árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo. É por isso que nós estamos na igreja, servindo, seja na liturgia, seja no cântico, né? No ministério de música, seja na pregação, na celebração da palavra, no ministério da Eucaristia, levando aos doentes a Eucaristia, seja no que for, seja como formadores desta consagração, tudo isso Deus nos coloca no campo da igreja, para que nós possamos, ao nosso tempo, dar bons frutos. O Espírito Santo também nos compara aos ramos de uma vinha, cujo Jesus é a cepa dela e que devem dar boas uvas. Isso encontramos em João 15, 5. Também nos compara um rebanho de que Jesus é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Esse rebanho. Somos comparados a uma boa terra de que Deus é o agricultor na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Nós vemos em Mateus 13, de 3 a 8. Jesus amaldiçoou a figueira, aquela figueira estéril, por esse motivo. Ela não poderia dar fruto nenhum. Também Jesus condenou aquele servo inútil que na verdade não tinha feito render o seu talento. Isso está em Mateus 21, 10 e Mateus 25, de 24 a 30. Tudo isso prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto de nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem. Nós não fazemos boas obras para agradar a Deus, para nós irmos para o céu. O próprio São Paulo disse que as obras elas não salvam, né? Mas também o próprio São Paulo diz que fé sem obras de nada vale. E aqui São Luís Maria vem dizendo, né? Ele diz que as nossas obras, elas pertencem a Jesus. Criados para as boas obras em Cristo Jesus. Nós somos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Mostram essas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o fim último de todas as nossas boas obras. Mostram ainda o que devemos servir, não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. E São Luís Maria vem explicando sobre esse servir, essa escravidão, qual a diferença. Neste mundo há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender de sua autoridade. A simples servidão e a escravidão, que fazem do homem, respectivamente, um servo ou um escravo.
Pela servidão comum, os cristãos, eles apenas se comprometem em servir um ao outro durante um certo tempo. Às vezes, esse serviço é um serviço remunerado, né? E ele tem a sua recompensa. Agora, pela escravidão, um homem, ele depende inteiramente do outro, por toda a vida, e deve servir o seu senhor sem pretender paga alguma. Este homem tem direito à vida e à morte do seu escravo. Nosso Brasil viveu a escravidão e nós temos aí as histórias que confirmam o que São Luís está dizendo. E São Luís ainda fala: há 3 espécies de escravidão. Isso está no número 70, viu, gente? Está no número 70 da... Deixa eu colocar aqui. Número 70 do capítulo, do artigo 1º, viu? Quando a gente fala das verdades. Há 3 espécies de escravidão. Uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido. Tudo. Nós somos escravos naturais de Deus. Porque Ele cria tudo e tudo está dominado por Ele. Tudo pertence a Ele. Já os demônios e os réprobos, eles pertencem à segunda categoria, que é a escravidão forçada. Eles são forçados a serem escravos de Jesus. E os santos, todos os santos, os justos, e nós que pretendemos nos consagrar e nos renovar nesta verdadeira devoção, fazemos parte da escravidão voluntária, porque ela é a mais perfeita, gloriosa para Deus, que olha o coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, mesmo que a natureza não nos obrigue a isso. Naturalmente fomos criados com o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, inclusive tentar viver a liberdade que o mundo oferece. O mundo nos oferece coisas demais, nos oferece liberdade demais. Eu digo até que nos oferece libertinagem, né? Que é diferente de liberdade. É uma liberdade promíscua, que mexe com o nosso fundo mal, com a nossa má inclinação. E, por conta dessa liberdade, o próprio São Paulo disse, tudo, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Desculpa. São Paulo diz isso porque a nossa liberdade deve estar em Jesus. Nós devemos entregar tudo para Jesus. Tudo. É claro, pelas mãos de Maria. Por isso que estamos nessa devoção à Santíssima Virgem. São Luís Maria nos mostra muito claro que nós só chegaremos
ao céu, nós só seremos perfeitos, santos, irrepreensíveis, se nós formos escravos de amor por Jesus. Essa escravidão voluntária. E hoje nós terminamos por aqui as nossas reflexões, as nossas colocações, e eu espero que vocês façam um excelente proveito de tudo que foi dito, para a honra e glória do Senhor e para a sua santificação, a nossa santificação. Amém? Tenha um excelente dia.